Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor André Zuber e essa é a aula de número 23 do curso de Termodinâmica 2, a aula onde nós vamos abordar o equilíbrio líquido-líquido-vapor. Os objetivos desta aula são os seguintes. Ao final dessa aula, espera-se que você consiga definir as equações que regem o equilíbrio líquido-líquido-vapor de sistemas binários, que você consiga interpretar o diagrama de fases do equilíbrio líquido-líquido-vapor, bem como resolver um problema desse tipo de equilíbrio. Então, para começarmos essa aula, veja como fica o sistema fechado agora, contendo três fases. Uma fase vapor menos densa. Perceba que essa fase vapor tem diversos componentes. Então, a gente tem de 1, 2, 3 e até m componentes. Uma fase líquida alfa e uma fase líquida beta, que também contém os mesmos componentes. Veja que esse sistema se encontra numa temperatura e pressão fixas e a gente precisa, a partir de agora, entender como que alguns sistemas podem formar, numa mesma temperatura e pressão, três fases distintas. Por isso, para alguns sistemas, dependendo de pressão e temperatura em que eles se encontram, é possível que uma fase menos densa que as fases líquidas esteja em equilíbrio com as demais. Esse tipo de sistema recebe o nome de equilíbrio líquido-líquido-vapor. Como o próprio nome já diz, o equilíbrio líquido-líquido-vapor é a soma de dois tipos de equilíbrio que nós já estudamos anteriormente. O primeiro deles, o equilíbrio líquido-vapor, como você pode ver na parte superior desse diagrama, e o equilíbrio líquido-líquido, como você vê agora na parte inferior desse diagrama. Perceba também que o caso desse tipo de equilíbrio que nós vamos ver na aula de hoje, ele é bastante específico porque ele exige que a solução no equilíbrio líquido-vapor tenha um ponto de azeotropia. Então, como você pode ver aqui, nós temos um azeótropo de mínimo em temperatura e essa mistura binária, também em temperaturas inferiores, vai apresentar a separação em duas fases líquidas. Quando nós observamos essas duas condições, isso é provável que essa mistura exiba esse tipo de equilíbrio, o equilíbrio líquido-líquido-vapor. E como você pode ver nessa seta, nós vamos ter que fazer com que esses dois equilíbrios se interceptem nesse gráfico. Nesse diagrama de temperatura versus composição, você encontra o efeito da pressão para uma mistura metanol-hexano. Você pode perceber que a altas pressões, nesse caso a 3,1 bar, as temperaturas de ebulição do metanol e do hexano são elevadas. Nesse ponto nós temos a temperatura de ebulição do metanol puro e neste ponto nós temos a temperatura de ebulição do hexano puro. Quando nós diminuímos a pressão do sistema, você pode perceber que todo esse equilíbrio líquido-vapor é deslocado para baixo. Nós temos nesse ponto uma temperatura de ebulição inferior para o metanol, assim como neste ponto uma temperatura de ebulição inferior para o hexano. Se nós continuarmos efetuando este procedimento de redução da pressão, você vai encontrar um momento onde a curva do equilíbrio líquido-vapor, como nesse caso a 0,133 bar, vai se sobrepor à linha do equilíbrio líquido-líquido. Quando isso ocorre, nós temos a presença do equilíbrio líquido-líquido-vapor. É importante ressaltar que, nesse caso da diminuição da pressão, nós não notamos uma diferença na constituição da curva binodal. Isso acontece porque os líquidos são pouco sensíveis à pressão e, desta mesma maneira, o equilíbrio líquido-líquido é pouco alterado pela pressão. Com isso, a partir deste diagrama, nós temos as seguintes conclusões. Quando a pressão do sistema diminui, as temperaturas de saturação dos compostos também diminuem. Como a fase líquida é pouco sensível à pressão, a curva de separação do equilíbrio líquido-líquido permanece inalterada. E, por fim, as curvas que regem o equilíbrio líquido-vapor se sobrepõem à curva binodal, formando o novo equilíbrio, o equilíbrio líquido-líquido-vapor. Aqui nós temos um outro diagrama de temperatura versus composição da fase líquida e da fase vapor, e aqui você pode observar o efeito da pressão não só no equilíbrio líquido-vapor, mas também no ponto de azeotropia.
Quando nós abordamos a quebra de azeótropos, muitos alunos pensam que o efeito da temperatura ou da pressão pode promover a separação ou a quebra do azeótropo. Como você pode ver aí nesse diagrama, a diminuição da pressão faz com que a gente tenha uma linha de lugar geométrico para o azeótropo, mas mesmo assim ele permanece com essa variação da pressão. Por isso, quando nós abordamos aquela aula, o efeito da pressão ele é pouco significativo na quebra de um azeótropo. E uma vez estabelecido o equilíbrio líquido-líquido-vapor, se nós estivéssemos considerando esse equilíbrio em vermelho, toda a parte superior vai ser desconsiderada, pois nós estaremos numa região de uma única fase, ou seja, a fase vapor. A partir de agora, nós vamos detalhar a constituição desse novo diagrama de fases. Então, para essa mistura metanol e N-hexano, nós temos o seguinte diagrama de fases. Veja que em altas temperaturas, essas duas substâncias encontram-se em apenas uma fase, no caso, a fase vapor. Quando nós entramos nessas duas regiões, aí essa mistura passa a exibir duas fases. Nesse caso, nós temos uma fase vapor e uma fase líquida. Você pode utilizar os mesmos conhecimentos da aula sobre o equilíbrio líquido-vapor para fazer a leitura da composição nessas duas fases. Para isso, você pode traçar uma linha horizontal, que é a linha de amarração, e aqui você terá a composição do metanol na fase vapor e, deste outro lado, a composição do metanol na fase líquida. Quando nós estamos em qualquer ponto dentro desta região, aí nós temos também apenas duas fases, mas cuidado porque você está dentro da região da binodal, por isso você tem uma fase líquida alfa e uma fase líquida beta. Nós também podemos traçar uma linha horizontal, a nossa linha de amarração. Nós podemos identificar à direita a composição de metanol na fase líquida, nesse caso líquida 1, e a composição do metanol na fase líquida 2. Veja que a fase líquida 1, como mostra esse diagrama, ela é rica em metanol e a líquida 2 ela é pobre em metanol. Se nós estivermos em qualquer ponto dessa área, nós teremos apenas a presença de uma fase líquida, nesse caso identificado como líquido 2. E nesta região, nós também teremos a presença de apenas uma fase líquida. Perceba que a linha em vermelho que aparece agora na sua tela é a linha do equilíbrio líquido-líquido-vapor. Portanto, essa condição de 3 fases só existe nessa região específica do diagrama. E para fazer a leitura das composições em cada uma das fases, você deve se orientar por esses 3 pontos de interseção. O primeiro deles representa a composição de metanol na fase líquida 2, o segundo a composição de metanol na fase líquida 1 e o ponto central representa a composição de metanol na fase vapor. Esse é um dos diagramas mais bonitos que eu vejo no estudo do equilíbrio de fases e é importante que você saia dessa aula não tendo dúvidas de como identificar a composição e as fases nesse diagrama. Mas é claro que nós podemos estruturar esse diagrama levando em consideração as equações matemáticas que descrevem o equilíbrio de fases. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Qual é a matemática do equilíbrio líquido-líquido-vapor? Então, considerando uma mistura binária formada pelos componentes genéricos A e B, nós podemos utilizar o critério de isofugacidade. Veja que, no equilíbrio dessas 3 fases, a fugacidade da espécie I na fase vapor deve ser igual à fugacidade de I na fase líquida alfa e, por conseguinte, igual à fugacidade da espécie I na fase líquida beta. Considerando a fugacidade de uma fase líquida, representada aí na referência da solução ideal como Lewis-Randall, e assumindo que a fase vapor vai ter comportamento ideal, nós podemos reescrever a equação de número 1 da seguinte maneira. Então, nós temos y de I, fração de I na fase vapor, vezes a pressão total do sistema, é igual à fração da espécie I na fase líquida alfa, vezes o coeficiente de atividade dessa espécie I na fase alfa, vezes a fugacidade dessa espécie I pura na fase alfa. E isso deve ser igual à multiplicação de x de I, gama de I, fugacidade de I, na fase beta.
Assumindo a idealidade conforme Lewis-Randall, então a fugacidade da espécie I pura passa a ser a pressão de saturação dessa espécie. Veja que a equação de número 3 é uma equação genérica para as I espécies que constituem o equilíbrio. O que nós podemos fazer agora é escrever a equação de número 3 para os componentes A e B presentes nessa mistura. Então, nós vamos ter, no caso do equilíbrio líquido-vapor, Y de A vezes a pressão, igual a X de A, gama de A, PA sat, observando aí que nós estamos considerando que a fase vapor está em contato com a fase líquida alfa. E a outra equação para o equilíbrio líquido-líquido, X de A, gama de A, igual a X de A, gama de A, ambos ou na fase alfa e na fase beta. De maneira semelhante, nós temos a equação do equilíbrio líquido-vapor para a espécie B, Y de B vezes P, igual a X de B, gama de B, PB sat, isso relacionado com a fase alfa, e a outra equação, X de B vezes gama de B na fase alfa, tem que ser igual ao X de B vezes o gama de B na fase beta. Caso nós empregássemos o modelo de Margulis para representar a não idealidade da fase A na solução e o modelo de gás ideal para representar a fase vapor, nós poderíamos reescrever a equação como sendo o Y de A vezes P igual ao X de A na fase alfa. Veja que este termo que aparece agora no meio é o gama, ou seja, o exponencial de A sobre RT vezes o X de B na fase alfa ao quadrado, multiplicado pela pressão de saturação de A. De maneira semelhante, nós podemos escrever o equilíbrio líquido-líquido usando Margulis, e nós temos X de A na fase alfa, o exponencial de A sobre RT X de B de alfa ao quadrado deve ser igual ao X de A na fase beta, vezes o exponencial de A sobre RT X de B na fase beta ao quadrado. E usando o mesmo procedimento para a espécie B, nós teríamos a seguinte equação para o equilíbrio líquido-vapor e essa equação para o equilíbrio líquido-líquido. Por fim, a representação matemática é fechada com a soma das frações em cada uma das fases. Então, nós temos, no caso da fase alfa, o X de A na fase alfa mais o X de B na fase alfa tem que somar 1. O X de A mais o X de B dentro da fase beta também tem que somar 1. E, por conseguinte, as frações de A e de B na fase vapor também devem somar 1. Desta maneira, nós temos que 7 equações são utilizadas para representar a resolução do equilíbrio líquido-líquido-vapor para um sistema contendo 2 componentes e 3 fases. Geralmente, o que você vai perceber é que nós precisamos, nesse tipo de resolução de equilíbrio, fornecer ou a temperatura ou a pressão que esse sistema se encontra. E a partir de um desses 2 valores, nós podemos descobrir tanto as composições na fase líquida alfa e líquida beta, quanto na fase vapor. E é isso que nós vamos ver no exercício a seguir.